Pro azar de vocês, recentemente descobri o quanto eu adoro arte surrealista. Eu acho que isso deve ter ficado um pouco evidente, considerando que dos 8 vídeos mais recentes aqui do canal, 4 deles possuem alguma inspiração no terror surrealista, ou simplesmente é surrealismo puro. E isso não aconteceu sem motivo nenhum. Eu, aos poucos, tenho ficado bastante cansado das repetidas convenções que o terror digital vem usando, como clichês, tropes e até mesmo conceitos que vêm se repetindo diversas e diversas vezes sem parar. Claro que volta e meia algo muito bom aparece e acaba me dando a falsa esperança que esse subgênero vai subir de nível, mas eu acho que já tá bem claro que isso não vai acontecer tão cedo, ao menos não definitivamente. É justamente por isso que sempre que existe a possibilidade, eu tento mergulhar minha cabeça no que existe de mais nichado e obscuro no YouTube para trazer ao julgamento público os temas que eu considero serem merecedores de destaque. E o que é mais obscuro e nichado do que um slice of life de uma entidade liminal com sotaque britânico? E com isso, eu basicamente resumi Your Local Bradman. Esse aí é o canal do artista Bradman, também conhecido como Manny, criado em 2014. Na época, ainda chamado de Brad Boy, ele postava alguns curtas animados acompanhados de músicas que também eram da sua própria autoria. Então, no geral, é bem fácil perceber que por muito tempo o canal foi só uma coletânea de obras sem muito contexto. Mas, considerando que boa parte das animações feitas por ele abordavam temas relacionados à saúde mental, é possível assumir que a arte foi a forma dele manifestar as coisas que estavam atormentando ele na época. Então, é nesse mesmo período que a gente tem o primeiro álbum EP do Manny, chamado de Wonderland. Ele não tem muita importância pro vídeo de hoje, mas ouvindo as poucas faixas que ele tem, dá pra notar a presença de uma característica muito importante, que é visível em todos os projetos dele, que no caso é um estranho humor otimista, mesmo em situações extremamente melancólicas. Particularmente, eu prefiro falar um pouco melhor sobre isso em outro vídeo, porque é aqui que as coisas começam a tomar uma forma, mais especificamente uma forma meio triangular. I'll get it! Schmeckles. Those filthy rat bastards from the government have finally come for my horde. I would have seen the taxman's dreaded approach if not for the fact that I blacked out my windows so I could hide from God. Esse aí é o Henry, um dos primeiros personagens recorrentes a serem apresentados no universo maluco de Purga Liminal. E ele é uma figura interessante. Sendo um triângulo branco com pernas e olhos vermelhos, o nosso camarada aí é bastante agressivo e paranoico. E os 5 curtas que ele protagoniza deixam isso bem claro. Em um deles, o Henry surta porque um carro vermelho cometeu o crime terrível de estacionar na frente do luxuoso apartamento brutalista onde ele mora, forçando ele a dizer o que talvez seja a melhor linha de diálogo que eu escutei nos últimos 3 meses. There are presences nearby, and they're drawing closer. I knew they'd come for me eventually. I just didn't think they'd come for me so soon. Shit! Hey. Ah, e o vídeo termina com ele sequestrando um coitado de um carteiro que não teve culpa de nada e simplesmente isso, ele só sequestra o cara e pronto. No geral, o que é mais divertido nesses curtas é justamente o fato de não ter absolutamente nada acontecendo. É literalmente só o Henry metralhando maluquices eloquentes como se estivesse tentando convencer a gente que ele é qualquer outra coisa senão um completo lunático com mania de perseguição. E com isso, eu não preciso nem dizer o quanto o texto desses vídeos é bem interessante, porque apesar do Henry ser maluco e não falar nada que tenha uma certa conexão lógica, o jeito dele se comunicar e expressar essas maluquices que estão na cabeça dele é tão bem feito que faz até esse personagem, que é um completo filho da puta, parecer charmoso e carismático. Talvez carismático seja forçar um pouquinho, mas ele é um personagem muito bom, eu gosto muito do Henry. No geral, os episódios mais diferentes envolvendo ele são justamente os 2 últimos, já que no 4º curta, o Henry percebe que o estoque de energético dele tá acabando e é praticamente forçado a sair do seu enclausuramento sagrado em prol de adquirir mais suprimentos, enquanto evita ao máximo os perigos presentes em um mundo extremamente vazio e sem nenhum sentido, assim como a própria mente dele, por sinal. I hate being outside. I'm too far away from my toilet dimension. Excuse me, sir. I'm in a bit of trouble over here. You think you can lend us a hand?
E é aqui onde a gente consegue ter um vislumbre do Void, ou vazio, que é praticamente essa dimensão de existência onde o Henry e seus outros compatriotas habitam. O Void é praticamente o cenário principal desse grande projeto que envolve todo o canal do Manny, que no caso é o Purga Liminal. Ele é tecnicamente o fio condutor que conecta todos os projetos do Manny em um único universo. Um universo que é bem maluco, com uma história bem interessante, com personagens bem misteriosos, mas que durante essa época aqui ainda era um projeto que estava só engatinhando. Então, bora se concentrar no Henry por enquanto. E eu digo isso porque, apesar desse ser um mundo bastante confuso e psicodélico, ao menos pelo que a gente pode observar, o Henry ainda consegue ser um indivíduo mais descontrolado e maluco em qualquer ambiente que ele se encontra. Tanto que esse vídeo aí é praticamente ele enlouquecendo o tempo todo. O episódio termina com o Henry quase sendo preso por um agente do governo por se negar imposto, e ele acaba fugindo em direção ao infinito em cima de uma lata gigante e consciente de Red Bull, o que faz muito mais sentido mostrar do que explicar. Essa seria a última vez que a gente veria o Henry com essa aparência, e não existe necessariamente uma explicação para isso. Apesar de que esse episódio aqui deixa bem claro que o Henry consegue mudar a própria aparência sempre que ele quiser, então não é necessariamente tão estranho quando ele aparece só com uma cabeça de moeda e um corpo totalmente metálico no último curto em que ele apareceu. Essa última aventura é tão confusa quanto as anteriores, com o Henry parecendo muito mais ativo e descontrolado do que antes. Talvez nos primeiros curtas ele ainda tivesse se prendendo minimamente a algum tipo de mentalidade individual que não havia se mesclado ao ambiente onde ele vive, como se a mente dele não se encaixasse com o modo com que as entidades vivem dentro desse Void. Entidades essas que parecem viver tranquilamente e que possuem aparências semelhantes a dele, tirando as cores que conseguem ser bem diversas. De todo modo, a nova forma do Henry não só demonstraria que ele teria abandonado completamente a intenção de rejeitar a vida dentro daquele Void, como também representaria essa transformação dele em uma espécie de força caótica, algo que é ironicamente o completo oposto do real protagonista desse universo. Hello. I hope you've been well. I'm glad to see you. This is a Quinniton. Lovely creatures they are. They make quite funny noises, don't they? Just visiting the Shusklins on my ones. Yep, just me. Come, I'll show you what I found. Esse camaradinho aí muito familiar é o Bradman, uma outra entidade que provavelmente seja da mesma espécie do Henry. Ele passa a protagonizar sua própria série de curtas a partir do momento que o Henry deixa de ser utilizado. E o mais interessante de se observar nessa mudança é a enorme diferença entre os dois personagens. E é claro que com isso eu não me refiro exatamente à aparência deles, já que a única diferença entre os dois é o fato do Bradman não ter pupila nos olhos e apresentar uma boca com dentes vermelhos. A diferença que eu me refiro é exatamente a personalidade entre eles, quase como se eles tivessem sido criados justamente para serem contrários um ao outro. Enquanto o Henry não consegue parar por um segundo sem pensar que o mundo está conspirando contra ele, o Bradman é extremamente tranquilo e até mesmo cínico com relação às maluquices do Void, quebrando a quarta parede não para extravasar a própria loucura, mas sim para ter alguém com quem conversar, como se o público fosse uma segunda pessoa acompanhando ele em suas aventuras extremamente cotidianas. A série Bradman Times, que conta com episódios sendo lançados até hoje, se tratam de pequenos vídeos que representam fragmentos do dia a dia do personagem título, assim como também conta com fitas onde ele aparece explicando sobre regiões e até mesmo criaturas que vivem dentro do Void. E o interessante desses episódios, fora a total falta de sentido em todos os elementos do universo apresentado, é justamente o sentimento de normalidade que o Bradman passa durante as explicações. Até porque, no fim de tudo, ele é só um cara normal que precisa ficar trocando constantemente de emprego para conseguir dinheiro bastante para sustentar os pequenos luxos disponíveis para ele, como por exemplo sustentar o edifício, que é um prédio abandonado que ele trata como se fosse uma casa de férias. Um dos meus episódios favoritos dessa série é o Dilema da Festa. Nele, o Bradman acaba ficando decepcionado ao perceber que a festa que ele ia no seu dia de folga estava vazia, então ele passa boa parte do dia só caminhando pela cidade, tentando se distrair, enquanto aproveita para nos mostrar alguns pontos interessantes no local. Sejam prédios psicodélicos conscientes, túneis infestados por escuridão física, ou até mesmo uma festa
de aniversário de um cadáver, onde ele até consegue ter um pouco de diversão antes de perceber que o aniversariante era realmente um cadáver e ter que sair vazado de lá. Por fim, no final do episódio, o Bradman felizmente encontra uma festa acontecendo em um galpão abandonado e todo escuro. E como sempre, o episódio não poderia terminar de forma mais normal. This is the place. It's all led to this. The real party. Particularmente, por mais fascinante que as pequenas aventuras do Bradman e do Henry sejam, parte de mim queria muito que esse trecho do vídeo fosse apenas falando sobre o dito Void e as coisas que habitam dentro dele. Porém, eu acabei de descobrir, quando eu escrevi esse roteiro aqui, que existe uma playlist inteira só de informações sobre esse universo, que felizmente tem conteúdo bastante para um vídeo próprio. Então vamos deixar esse ponto aqui em espera por enquanto, porque toda a explicação que eu fiz até o momento foi só para contextualizar vocês antes da gente entrar de cabeça no que pode ser a maior aventura do Bradman até o momento, que é a visita ao Boilerman. You know what's right interesting? When you have a bath, you're technically given the bath a bath as well. Funny that. Esse, teoricamente, seria o primeiro episódio de uma longa aventura do Bradman através de locais importantes do universo de Purga Liminal, o que também significa que essa seria a primeira vez que o personagem mascote do universo, criado pelo Manny, iria interagir com os verdadeiros horrores que existem no vácuo. E agora que vocês sabem quem é o Bradman e o que é o vácuo, eu não preciso nem perder mais tempo. O episódio começa com o Bradman tranquilão tomando banho em uma banheira, enquanto o banho dá banho em si mesmo. Até que um Bionicle metamorfo militar lembra ele que é preciso fazer a patrulha diária dos banheiros do prédio, que por sinal é um gerador infinito de banheiros que se modifica aleatoriamente em um número ilimitado de possibilidades. Então, tecnicamente, esse serviço como zelador é só mais um dos milhares de empregos que o Bradman aceita para sobreviver, o que torna ele obrigado a ter que lidar com alguns invasores não desejados, como por exemplo esse cachorro maluco aí e uma banheira de líquido escuro que fica constantemente prevendo a chegada de uma entidade que vai trazer o fim do mundo. Uma turminha bastante comum e normal, diga-se de passagem. Entre os moradores desse local, e talvez seja o mais importante deles, seja esse tal Holgor, ou Holger, que é uma criatura em forma de tubo com rosto. Tecnicamente, ele é o contratante do Bradman, e também é o responsável por administrar a segurança do prédio, usando esses bonequinhos que servem tanto quanto guardas, quanto como armas ambulantes. E sim, caso tu seja um velho paia como eu, tu deve ter reconhecido eles como sendo os famosos Bionicles da Lego, que pra quem ainda é filhote e não sabe, eram parte da linha mais popular da Lego durante os anos 2000. O próprio Manny colocou na bio do Instagram dele que é um fã de Bionicles, então não é surpresa nenhuma que eles sejam usados aqui, mesmo que seja de forma totalmente aleatória. E mesmo sendo aleatório, ao menos eles são úteis de alguma forma, já que eles são os responsáveis por dar ao Bradman o que são os seus objetivos durante o serviço, e é nesse momento onde ele recebe a missão principal, que gera toda a razão desse episódio existir. Basicamente, tudo que o Bradman precisa fazer é ir até o porão do prédio para observar uma movimentação estranha acontecendo. Considerando que manter as coisas no prédio em ordem é literalmente a tarefa principal dele, o nosso querido zelador não vê outra opção senão seguir diretamente por andar de baixo, local que ele mesmo diz não gostar de ir por habitar coisas que normalmente não saíam do porão. E esse é um detalhe curioso, porque uma coisa que é deixada bem clara sobre o Void nas fitas educacionais é que entidades hostis tendem a viver nas partes mais inferiores da dimensão. E isso acontece porque o universo de Purga Liminal se trata de uma combinação de diversas dimensões que existem uma dentro da outra. Então, quanto mais fundo se adentra, mais perigosas ficam as coisas. De qualquer forma, o Bradman teria que ir até o porão do prédio, algo que ele logo se dispõe a fazer sem perder mais tempo, porém não sem antes dessa cena magnífica aí. What's that? You're right there, mate. He looks fine to me.
O nosso herói então segue a sua jornada pelos andares inferiores, sendo obrigado a ir a pé e preso em sua forma normal. Pelo que ele diz, alguma coisa naquela região o impedia de usar os seus poderes de shapeshifter. E é justamente nesse trajeto que ele se encontra acidentalmente com uma entidade totalmente disforme e aprisionada atrás de uma grade. Segundo ela, Deus havia a feito incompleta e teria a abandonado naquele lugar. Isso teria feito a entidade nutrir um sentimento de vingança, jurando que usaria aquele poder para se transformar um novo Deus para aquele mundo. Com a ajuda do Bradman para sair dali, ele poderia construir um mundo mais justo. Além, é claro, de prometer que daria aos seus aliados uma quantidade imensurável de poder e liberdade para que pudessem construir o seu próprio destino. Mas é claro que diante da proposta irrecusável, tudo que o Bradman tem a dizer é: That sounds like a you problem, and quite frankly, I've got more important things to do. A partir desse ponto, ele se encontra com outro robozinho que entrega para ele uma bolsa com itens que vão ser extremamente necessários para concluir a sua tarefa. E assim, ele segue adiante pelas bizarras salas da área inferior do prédio. A todo momento, ele é perseguido por um pedaço faminto do deus corrompido que estava preso, e também parece estar sendo indiretamente guiado por uma versão sinistra de si mesmo. Essa figura aí é um mistério até agora, mas eu vou encontrar um sentido para ela em outro momento. O que importa é que existe um certo padrão em cada uma das criaturas conscientes que cruzam o caminho do Bradman. É quase como se existisse sempre uma hostilidade, desespero e certa sensação de injustiça vindo dessas criaturas. Como, por exemplo, o tumor vivo com que ele se encontra em certo ponto, que acidentalmente diz algo bastante importante. You're right there, mate. You, look a little bit funny. That all sounds right peak, mate. I can offer you a Freddo. No? Right, have it your way. Aqui ele cita não se lembrar de como é ser puro, o que implica que ele já foi puro em algum momento antes de parar naquele lugar, algo que ele se refere como abismo. Tanto o Bradman quanto os robozinhos se referem à área apenas como um porão ou qualquer outra coisa semelhante a isso. Porém, o termo abismo não está presente apenas nessa fala solta dessa criatura desesperada, mas também pode ser lida em um bilhete deixado pelo Holgor, que apesar de ser parcialmente ignorado pelo Bradman, acaba revelando que aquela área toda era muito mais importante do que simplesmente um gerador infinito de banheiros, já que, de acordo com as palavras do Holgor, o Boilerman já começou a baixar a temperatura novamente e precisa ser parado. Caso muita temperatura seja perdida, os experimentos fracassados de Kegel irão ganhar força suficiente para escapar do abismo. Os andares superiores servem para guardar e vigiar o abismo e seus habitantes, e sendo o zelador, você é responsável por resolver as coisas com Boilerman. Boa sorte, Bradbag. Beijinhos, beijinhos. Sem muito contexto, é complicado entender a importância dessa informação, mas bora por parte. Pelo que é revelado, o Bradman, sem perceber, estava trabalhando como zelador do que seria o ponto mais profundo e perigoso da dimensão do Void inteira, que no caso seria esse abismo. Ali vivem essas criaturas deformadas e corrompidas, que ao invés de serem entidades naturalmente hostis, são na verdade experimentos fracassados de alguém chamado de Kegel. E assim, eu pretendo explicar melhor sobre ele em outro vídeo, mas tudo que vocês precisam saber é que esse Kegel é uma das entidades mais poderosas e importantes de todo o universo de Purga Liminal, quase como se fosse um deus ou alguma coisa semelhante a isso. De qualquer forma, isso significa que o Bradman, sendo só um cara normal, um zelador comum, estava praticamente tomando conta do que seria o banheiro de Deus, simplesmente porque o plano odontológico da vaga oferecida valia muito a pena. Ah, e por sinal, eu acho que é hora da porrada. Right, let's rumble. Oh, that's unfair. You know what they say? Play the cards you were dealt. Oh, I'm legging it. No idea what this does, but I hope it works. Whoa! Are you the yellow man?
silly Billy. Also, cheers for the save there, mate. Well, that's a weird way of saying you're welcome. Anyway, on the... Depois dessa pequena confusãozinha aí envolvendo uma criatura esférica que certamente não tem importância nenhuma para toda a criação do universo, o Bradman segue o seu caminho pelo percurso final até o seu objetivo. E aqui acontece um encontro bastante esquisito, porque ele finalmente fica cara a cara com aquela versão estranha de si mesmo, que surpreendentemente não parece ser agressivo. Na realidade, ele só diz que o ciclo precisa ser quebrado e entrega pro Bradman uma válvula que iria ser muito importante no momento certo. E pode apostar que esse momento não demora muito a chegar, já que o Bradman repentinamente cai em uma região totalmente escura e ali ele se depara com o coração de todo aquele abismo, o Boilerman. O Bradman até tenta convencer o camarada a parar de tentar desligar e evitar que um desastre terrível acontecesse, mas eu acho que ninguém avisou pra ele que o Boilerman não é um ser consciente de verdade, e sim só uma caldeira mutante que apenas ruge furiosamente na cara do nosso herói. Sem ter outra opção, ele então avança em direção ao medidor da caldeira, desviando de todos os experimentos furiosos. Ele então taca a válvula no lugar certo, gira ela rapidamente, a caldeira se balança, bichos avançam, criaturas gritam, alguém toca no Bradman e ele acorda de volta no andar superior. Bloody hell, what happened? Huh. Holgor? Where are you? And what is this? This. Envelope? I sure hope it do. Let's see here. Dear Bradmans, I'm not even going to dignify that with a reaction. As a thanks for carrying out your once-a-year yearly duties at the bathroom building, enclosed is your check for all of your hard work. Oh. No fucking way. 47 quid and 33 pence. I'm bloody swimming in it. Rev up the motor and call the boys. We are heading to the pub tonight. Já era de se esperar que tudo envolvendo esse universo seria estranho e complicado de entender, mas o que caralhos aconteceu aqui? Porque assim, no geral, a história do episódio é bem direta. O Bradman tem que ir no porão para religar a caldeira do prédio e evitar que os bichos lá de baixo saiam e façam seja lá o que eles querem fazer. Mas que história é essa de Kegel? O que é esse ciclo? O que é o abismo? E o que é isso tudo no geral? Como eu disse antes, o Void e o universo de Purgalimon no geral é como uma boneca russa. Ao invés de serem dimensões que existem uma por cima da outra, elas na realidade existem dentro uma da outra, como se fosse uma mistura confusa e caótica. Porém, nem sempre foi assim. Antes de todo o universo se tornar esse mix confuso e sem sentido, repleto de formas e seres, as coisas eram muito parecidas com o que a gente vê no nosso mundo normal. Até porque o Void não é nada além do nosso próprio mundo depois de ter sido completamente corrompido e transformado por um cataclisma. Esse cataclisma em questão foi causado pelo último e maior pecado da humanidade: criar o seu próprio Deus. Uma máquina capaz de criar e modificar a realidade sempre que recebia a ordem para fazê-lo. Com o tempo, a máquina começou a sonhar, e depois veio apenas o caos ao redor de um único ponto de singularidade: Kegel. Não se sabe se ele é uma entidade, uma máquina, um deus ou um demônio. Só se sabe que ele pode fazer tudo e que tudo no Void foi feito por ele em algum sentido. Desde o mundo superior, onde as coisas são relativamente normais, até mesmo o abismo, onde ele baniu e escondeu as milhares de formas de vida corrompidas pelos seus próprios experimentos. Ele é bondoso? Cruel? Não se sabe. Ele pode não existir, mas também pode ser o próprio universo. Tudo que se sabe é que ele é Kegel. Em breve, todos vão ser ele também.
E, bom, esse vídeo aqui nada mais foi do que uma introdução a esse universo de Purga Liminal que eu acho extremamente interessante. Eu decidi me focar só na parte humorística e engraçada envolvendo o Henry e o Bradman do que necessariamente explicar sobre as mecânicas complexas e da gnose do universo, entendeu? Porque é algo muito complicado e também interessante, mas eu pretendo falar isso em um outro vídeo separado. Mas então, o que tu achou? Achou legal? Achou meio complicado demais? Achou engraçadinho demais? Achou britânico demais? Sei lá. Não sei. Eu só acho interessante às vezes trazer esses projetos que são mais voltados à questão artística do que ao terror em si. Então, sei lá. O que tu acha? Acho que eu já tô falando demais. Melhor vazar.